Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês o trabalho do novo advogado do Walter Souza Braga Neto, o Luiz Oliveira, né, ou Juca, como vocês queiram chamar, o José Luiz Oliveira Lima. Ele tá doido para que o Braga Neto preste logo depoimento, e muita gente já está dizendo que ele vai conseguir soltar o Braga Neto, porque ele já conversou com o Braga Neto, e que o Braga Neto tinha dito para ele que a versão do Mauro Cid sobre o financiamento do golpe, o pagamento ali dos 100 mil reais aos kids pretos em uma caixa ou em uma sacola de vinho, é uma versão fantasiosa ou mentirosa. Antes de tudo, a gente precisa primeiro botar os pingos nos is, porque eu também tenho visto muitas pessoas falando que o Bolsonaro é quem teria indicado supostamente o novo advogado do Walter Braga Neto, porque este mesmo advogado, eu vou chamá-lo de Juca, né, que é o José Luiz Oliveira Lima, ele teria defendido o Pedro Guimarães naquele escândalo todo lá da Caixa Econômica Federal, onde o Pedro Maluco, como ele era conhecido na época, foi ali acusado de ter cometido assédios, inclusive em tese de cunho sexual contra funcionários ligados à Caixa Econômica Federal. Porém, a gente precisa lembrar que o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, também defendeu, por exemplo, o Léo Pinheiro, no caso da Lava Jato, né, onde inclusive teve um acordo de colaboração premiada formalizado entre o dono da OAS e os órgãos do poder público naquela altura, e ele também defendeu o José Disseu, como também defendeu, por exemplo, o Márcio Smelling. Esta narrativa, que muita gente está vendo sendo divulgada em alguns veículos da mídia, inclusive tem cobrado aqui em alguns comentários de vídeos meus de análise aqui na Revista Fórum sobre o caso do Walter Braga Neto, as pessoas têm falado, Carlito, o Braga Neto vai ser solto, porque o advogado dele está montando uma estratégia ali que ele vai negar que aquela história do Mauro Cid foi verdadeira em relação ao financiamento promovido pelo Braga Neto, em relação à tentativa de golpe, né, aquele plano lá, Punhal Verde e Amarelo, a Operação Copa 2022, e que essa história seria falsa, porque o próprio Braga Neto falou para o advogado dele que a versão de Cid sobre o financiamento do golpe ela é mentirosa. E assim como disse também o César Bittencourt, ele não prevê colaboração premiada. Muita gente até também me questionou, né? Carlito, você disse que o Braga Neto faria delação, o advogado dele disse que não vai fazer. Lembrem vocês que o César Bittencourt, quando assumiu também a defesa do Mauro Cid, ele falou que a delação premiada não estava no horizonte. Hoje a gente sabe que não só estava no horizonte, como também ela foi conduzida pelo senhor advogado César Bittencourt, profissional inclusive de muita qualidade, por sinal, e que livrou o Cid de uma certa enrascada, né? Nas palavras do José Luiz Oliveira, o Juca, o Cid já prestou vários depoimentos e em cada um muda a versão. Esse de novembro ocorreu no momento em que a delação premiada estava em risco. Ele traz uma ficção ou uma versão fantasiosa de suposto financiamento de um plano de golpe. Isso é mentira. O grande problema é que o Braga Neto, ele não está preso porque o Cid falou que ele financiou a trama golpista e que deu o dinheiro ali para os membros da Operação Copa 2022 ou Operação Verde e Amarelo, né, Punhal Verde e Amarelo, e que por isso ele estaria preso. Não, o Braga Neto está preso por ter violado o que diz o artigo 2º da Lei das Organizações Criminosas, que fala sobre o cometimento de crime de obstrução de justiça, e que inclusive ele já tinha falado em um depoimento que ele prestou em fevereiro à Polícia Federal, que o Braga Neto teria procurado o pai dele e a mãe para poder saber detalhes, supostamente, da sua colaboração premiada. E que, inclusive, só para que vocês rememorem, né, em uma das etapas promovidas ali pela Polícia Federal, em suas diversas etapas das operações, se encontrou na mesa do assessor do Braga Neto, o Flávio Peregrino, que é basicamente o Mauro Cid do Braga Neto, quase que um espelho da colaboração premiada do Mauro Cid. E aí, em outro depoimento que o Cid deu recentemente, ele reforçou essa tese e a polícia conseguiu conectar os documentos que foram apreendidos, inclusive, e dados telefônicos do próprio Mário Fernandes, general que também está preso, com conversas com outros indivíduos que comprovam que o Braga Neto estaria tentando, sim, violar a relação em tese de manter distância ali entre os outros investigados e que estaria também tentando obstruir a justiça ao tentar de forma ilegal ter acesso
a colaboração premiada do Mauro Cid. O empresário da fé, inclusive, Silas Malafaia, chegou a fazer um vídeo alguns dias atrás dizendo que é um absurdo o Braga Neto ser preso, porque o próprio STF, em 2019, já decidiu que não se pode prender ninguém baseado em delação premiada. Como o Malafaia não trabalha com a verdade, né? O principal produto do Malafaia, além de explorar a fé alheia, é explorar a disseminação de informação distorcida, alterada, mentirosa ou inventada, em alguns casos em tese, ele não cita o que está na decisão por inteiro. O que é que a decisão traz? A decisão fala sobre um pedido de prisão preventiva decretado pelo juiz Bretas, o Sérgio Moro da Lava Jato do Rio de Janeiro, né, que inclusive depois foi até afastado também por suspeição em alguns casos envolvendo o julgamento dele lá no Rio de Janeiro, e que ele teria decretado a prisão preventiva do ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, baseado apenas em delação premiada do delator, sem nenhum tipo de prova. E isso realmente já é um conhecimento prévio. A própria lei das organizações criminosas também fala que o delator precisa acompanhar de prova aquilo que ele está delatando. Traduzindo de forma clara, neste caso em específico que o Malafaia citou, a prisão foi revogada porque ela foi baseada apenas na delação do indivíduo, e como diz inclusive o ministro Gilmar Mendes na decisão, que o Malafaia não cita na íntegra, porque não é interessante para ele, né? Se ele trabalha com a mentira, se ele for ler o material na íntegra, aí as pessoas vão descobrir que ele está mentindo. E na íntegra da decisão do ministro Gilmar Mendes, ele fala o seguinte, que antes de se ter a prisão preventiva decretada, se deveria tentar, por exemplo, a aplicação das chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que estão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal. No caso do Braga Neto, na página 22 das 33 páginas que fundamentaram o pedido de prisão preventiva do Braga Neto e o mandado de busca e apreensão na casa do José Peregrino, que é do Flávio Peregrino, perdão, que é o Mauro Cid do Braga Neto, o pedido lá diz o seguinte, que a prisão ela é o último ratio, a última instância, a última opção. Porém, se solicitou a prisão preventiva neste momento porque se vislumbrou que as medidas cautelares diversas da prisão não eram mais suficientes para impedir que o Braga Neto cometesse os tais crimes em tese de obstrução de justiça. Então, vamos desconstruir tudo isso aí, tá? A tese do advogado, ele vai tentar defender, evidentemente, o seu cliente. A tese dele vai ser que ele, o Mauro Cid mentiu, foi obrigado a mentir e tudo mais, que é o que ele está tentando dizer, né? Que o Cid contou versões distintas para não poder perder a colaboração premiada. Só que o motivo que fundamentou a prisão do Braga Neto não foi o que o Cid falou em relação a como foi pago o financiamento ali do golpe, ou da tentativa de golpe, né? Que a gente já sabe que o Braga Neto, de acordo com o depoimento do Cid, e ele apresentou provas, e como é que são as provas, Carlito? A polícia confrontou os dados apresentados ali na delação do Cid e, inclusive, acompanhou a movimentação financeira dos indivíduos que fizeram parte da trama golpista e as informações batem. Mas não foi esse o motivo da prisão preventiva do Braga Neto. O motivo que levou o Braga Neto à prisão preventiva não foi o Cid dizer que ele pagou a trama golpista com dinheiro em um saco de vinho, em uma caixa de vinho, mas sim a obstrução da justiça. Em outro trecho, inclusive, de algumas entrevistas que tem dado aí o novo advogado do Braga Neto, ele diz o seguinte, né, ao ser questionado, por exemplo, sobre o contato do pai do Mauro Cid com o Braga Neto. Era o pai do Cid que ligava para o Braga Neto. Eles tiveram um encontro lá atrás em que o Braga Neto prestou solidariedade à família. Braga Neto jamais quis obter informação do Cid. Só que aí, quando você vai ver, as informações são conflitosas, por quê? O documento que foi encontrado na mesa do Flávio Peregrino, que é o assessor do Braga Neto, é o Mauro Cid do Braga Neto, desconstrói a tese. E a narrativa, inclusive, que a defesa tem trazido é o seguinte: o Braga Neto não pode ser preso por um documento que foi encontrado na mesa do Peregrino. Qual a relação que tem uma coisa com a outra? É bem simples. Qual o interesse do Peregrino em ter acesso a esse material se ele, em tese, não era vítima de nenhum processo de investigação, ele não estava correndo risco de ser preso, não faria sentido ele tentar ter acesso à colaboração premiada do Mauro Cid se ele não era citado? Por um motivo simples. Ele faria aquilo para atender os interesses do Braga Neto. E outro fator, na decisão que solicitou ali, no pedido de prisão preventiva do Braga Neto, tem lá uma troca de mensagens emitidas entre o Mário Fernandes, general que está preso, e outro indivíduo ligado às forças também, um coronel, se não me falha a memória, é um tenente, onde ele diz que o Braga Neto confirmou para ele
que ele tinha ligado para o pai e para a mãe do Mauro Cid e que eles confirmaram que o que estava sendo divulgado na delação não era verdade. E contou outras coisas. Além disso, a polícia também encontrou uma ligação e trocas de mensagens entre o pai do Braga Neto, entre o Braga Neto e o pai do Mauro Cid, inclusive com ligações que duraram mais de 3 minutos. Então, fiquem tranquilos, tá? A materialidade que a Polícia Federal tem é muito grande. Se o Braga Neto não delatar, não tem problema nenhum. Ele vai arcar com as consequências do crime que ele cometeu, porque de acordo com o que a Polícia Federal levantou, em tese, né, os crimes são graves, como a gente já sabe, e tem muita materialidade que confirmam o envolvimento do general, que era um dos braços ali do Bolsonaro, na trama que tentou um golpe de Estado entre os anos de 2022 e 2023. Então aguardem, a Procuradoria-Geral da República deve apresentar o quanto antes a denúncia contra Bolsonaro e os outros 39 indiciados nesse caso até aqui. Eu queria que você comentasse aqui o que é que você acha que vai acontecer e se essa defesa aí do Braga Neto está convencendo você ou não. Para mim não está convencendo, por motivos evidentes. É claro que quando o advogado achar que é necessário fazer ali uma colaboração premiada, ele vai fazer para preservar o seu cliente e não vai preocupar muito com o Bolsonaro. Neste momento eu acho que a defesa do Braga Neto está mais preocupada em salvar o próprio Braga Neto do que tentar salvar o Bolsonaro. Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like. Bom final de semana para você e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau!